No Mercado Ético de hoje, estamos conversando com o economista José Monforte, grande especialista em governança corporativa. Monforte, você falou agora, alguns minutos atrás, que existe toda uma disposição inicial do mercado de capitais, quer dizer, a razão de existir do mercado de capitais é uma razão que deveria estar mobilizando as empresas numa direção estratégica. Por quê? Porque o mercado prevê futuro, prevê durabilidade do seu próprio sistema. Porém, você também admitiu que nem todas as empresas pensam assim. Eu mesma observei no meu setor, né, na indústria da comunicação, houve nas últimas uma década e meia, nas últimas 2 décadas particularmente, um grande avanço dos financeiros como presidentes, como CEOs. Então, é difícil você encaixar essa equação. Quer dizer, fica uma coisa de bottom line, 30 dias, no máximo trimestre, versus toda uma série de demandas estratégicas. Para isso, transparência acaba sendo fundamental. Então, eu queria que a gente pudesse ver agora uma pergunta do jornalista Luciano Martins sobre transparência. Monforte, considerando aí a extrema competitividade em que a maioria das empresas está mergulhada, e lembrando também que há pouco tempo, numa discussão sobre guidance, as empresas de capital aberto tiveram grandes dificuldades no debate com os analistas sobre a questão dos limites, dos detalhamentos na orientação ao mercado. Como é que se define, quem é que define o limite de transparência ou até onde vai a transparência das empresas em suas relações com a sociedade? Qual é o limite, Monforte? Existe um limite? O limite é o quanto eu acredito na minha história. Então, deixa eu dizer o seguinte, essa coisa de guidance no mercado de capitais é uma discussão central na governança hoje. O que é o guidance? Você vai para os analistas e diz, eu espero que minha empresa vá dar este resultado, né, daqui a X tempo. E ele, com você na primeira conversa que nós tivemos, esse guidance foi diminuindo, né? Ele era para o próximo ano, para os próximos 6 meses, e o guidance virou trimestral. O que acontece? O sujeito fica escravo daquele negócio, porque se eu frustrar a informação que eu dei para os analistas, eu vou ser penalizado no preço das minhas ações. E acho que uma informação fundamental aqui é dizer assim, preço da ação para uma empresa que vai precisar de dinheiro para crescer, ele determina o custo do capital. Se eu valorizo as minhas ações, o custo de capital é mais baixo. Se as minhas ações são muito mal cotizadas, o custo de capital para mim é mais alto. O manual do Instituto de Governança Corporativa trata o negócio da transparência de uma forma que eu acho muito interessante. Transparência não é só cumprir a obrigação de disponibilizar a informação, é o cultivo da atitude de se dar a conhecer. Ou seja, o mercado de capitais é uma máquina... Isso é muito sério, é uma máquina que você de desconto. Dizendo. O mercado de capitais é uma máquina de desconto. Eu estava explicando para alguém agora há pouco, é assim, é muito parecido com o quanto você paga por um seguro, não é? Então, a companhia de seguro cobra de você um prêmio muito alto se ela não conhecer que risco você representa para ela. Com certeza. Quanto mais ela conhece o risco, seguro de automóvel comum, que ninguém rouba, tá certo? Por isso que para a mulher é mais barato. Para a mulher é mais barato. Então, tá bom. O mercado de capitais, o agente investidor da sua companhia, aquele que coloca dinheiro na sua empresa, age mais ou menos da mesma forma. Ele fala, se eu conheço a empresa, estou confortável com o nível de risco que eu estou correndo, eu invisto nessa empresa a um custo para ela mais baixo. Agora, se eu não conheço bem a história dessa empresa, se eu estou ligeiramente desconfortável com o risco que ela representa para mim, eu quero cobrar um prêmio, ou seja, eu vou fazer o dinheiro mais caro para ela. Eu até vou investir, mas vai custar caro. Se eu tenho uma história que eu acredito nela, não é? E que deve representar para o investidor crescentemente um risco menor, quanto mais eu transmitir essa história para ele, mais bem remunerado eu vou ser, ou seja, o custo do capital para mim vai ser muito mais baixo, entendeu? Então, a transparência, tomada assim de uma forma muito objetiva e prática, para ficar um pouco no ambiente dos agentes financeiros, tá certo? Vai, em última análise, representar custo de capital mais baixo para essa empresa, ela ser mais competitiva e ela ser perene no tempo, porque ela tem custo de capital competitivo. Eu concordo, obviamente, acho que todos nós aqui que estamos ouvindo, o Monforte, concordamos 100% com essa definição. Porém, por outro lado, a gente ouve também toda hora dizendo assim, o mercado está muito volátil. E aí você fala, nossa, até parece que o investidor virou uma abstração.
né? Quer dizer, o chamado mercado, ele começa a ficar tão volátil, mas tão volátil, que você deixa de perceber que do lado de lá estão pessoas, estão seres humanos, ou brincando na maquininha de videogame, ou realmente querendo investir em atividades produtivas. Os números vêm mostrando, por exemplo, que cerca de 98% do dinheiro que gira no chamado mercado de capitais, 98% não é aplicado de verdade em objetivos produtivos, em ampliação da qualidade de vida do ser humano ou do resgate da vida nesse planeta tão sofrido. Então, é um número muito pesado, não é, Monforte? O que você acha disso? Tem coisas aí que eu gostaria de falar e são muito longas, e tem coisas que eu gostaria de perguntar a você também, né? A volatilidade de mercado é função desse mundo em tempo real que a gente está vivendo, né? E você, como é papa em comunicação, podia até me explicar e responder melhor para mim como é que é esse mundo que a gente vai gradualmente convivendo com ele, que reage em tempo real. Tivemos uma crise fantástica, agora em 15 dias ela estava resolvida, porque o mercado arbitrou tudo numa velocidade muito grande e os movimentos intensos em curto espaço de tempo é a tal da volatilidade. Agora, a coisa da riqueza financeira não é culpa de ninguém, né? O mundo decidiu que o denominador de riqueza, que numa época foi pedra, na outra foi alguma outra coisa, agora é dinheiro. É riqueza monetária, que é um nonsense da humanidade, não é? É um nonsense da humanidade, não é? Então, a riqueza financeira, o dinheiro foi criado com algumas características. Intermediário de troca, reserva de valor, aquelas coisas da moeda que a gente sabe, né? E ele foi transformado agora, né, na época mais moderna, em sinal de sucesso, de riqueza e tal. A um ponto que você vai acumulando sem ter até o uso para ele, como você diz, na economia real. E tem um outro fenômeno, uma outra situação, um desenvolvimento que também é recente, que foi o comportamento das autoridades monetárias, dos bancos centrais. Nós tivemos a crise do bug do milênio. Antes dela, aquele fundo de hedge fund que quebrou. Todas essas crises foram atendidas, inclusive essa que nós estamos vivendo agora, com emissões maciças de dinheiro, com aumento de liquidez nos mercados e tal. Então, dá para prever o que vai acontecer, tá certo? A mercadoria em excesso de oferta é dinheiro. Portanto, ele tem que perder valor no tempo. O que é o dinheiro perder valor? É esse estúpida valorização dos imóveis, é a estúpida valorização dos outros ativos. Então, não se criam ativos novos, o dinheiro fica girando em torno dos mesmos ativos. O interessante é isso, né, Monforte? Qualquer gritinho de ai-ai que o dinheiro faça, ecoa pelo mundo numa fração de segundo, como você disse, e o mundo inteiro corre para acudir. E 70% da humanidade grita de fome, de horror, de sede, o planeta grita de destruição e o pessoal parece que está mais atento aos gritinhos do dinheiro. Mas a gente volta já com mais Mercado Ético.